Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu a um monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Começando então a reflexão deste texto de hoje, nós vamos falar, do que diz aqui o rodapé da palavra das Sagradas Escrituras, três versículos, desse pedacinho aí do Evangelho de São Mateus de hoje, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, O Sermão da Montanha é compêndio da doutrina cristã e as 8 bem-aventuranças contêm as condições indispensáveis para se ingressar no reino de Deus. Pobres de espírito, melhor, pobres pelo espírito, são os pobres, voluntários e os que têm o coração desapegado das riquezas. E segundo o sentido da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, os humildes, os que confiam unicamente em Deus. A humildade, E, por fim, o pranto, que dá direito à consolação, é o que tem por objeto os pecados, o afastamento de Deus, as misérias do exílio terreno. Estou falando um pouquinho aqui na própria palavra de Deus sobre o Evangelho de hoje. E nós vamos, então, agora ouvir a liturgia diária da editora Paulus, o que fala também deste texto de hoje, para nós aprofundarmos a reflexão. Desde a origem da Igreja, não faltaram cristãos que encerraram com o martírio por Cristo o curso da sua vida terrena. Ao lado dos mártires, milhares de seguidores de Jesus deram testemunho de virtudes heróicas e também foram canonizados. Igualmente, outros tantos fiéis, cujos nomes não estão inscritos no rol dos santos, cumpriram fielmente a vontade de Deus e viveram o amor e a caridade de modo exemplar. Pois bem, a solenidade de todos os santos, além de venerar esses modelos de santidade, nos ensina que tornar-se santo é possível para todos. O Papa Francisco nos adverte: o que quero recordar com esta exortação é, sobretudo, o chamado à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, o chamado que dirige também a ti: sejam santos, porque eu sou santo. É o contexto das bem-aventuranças, que é a santidade e o sofrimento em nome de Cristo e da sua Igreja. E nós vamos agora ao Catecismo da nossa Santa Igreja, pegar alguma coisa ali também sobre as bem-aventuranças, que é o Evangelho de hoje, e que faz as pessoas que seguem essas bem-aventuranças
se consolarem no Senhor e tornarem-se santos, né? Ou tentarem, pelo menos. Parágrafos 17 e 17. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Definem os atos e atitudes características da vida cristã. São as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio das tribulações. Anunciam aos discípulos as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas. Já estão inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos, né? É isso aí mesmo, né? As bem-aventuranças é o exemplo a ser seguido para quem quer ter santidade. Parágrafo 1720. O Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar as bem-aventuranças, a que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus, a visão de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A entrada na alegria do Senhor, a entrada no repouso de Deus. Lá descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que outro fim temos, nós, sendo chegar ao reino que lido tem fim? Parágrafo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica, Decálogo dos 10 Mandamentos, descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. Por eles avançamos, passo a passo, pelos atos de cada dia, amparados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo. Pouco a pouco, damos frutos na igreja, para a glória de Deus. Parágrafo 1725. As bem-aventuranças retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus, desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Correspondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. Na verdade, né, todos nós buscamos viver as bem-aventuranças, mas é muito difícil, né? Não é fácil. Os santos conseguiram, mas nós ainda estamos no caminho. Mas buscamos cada vez mais o convívio com a Santa Igreja, com os irmãos, buscando ser um pouco santos também e cumprindo as bem-aventuranças, seguindo elas e sabendo que a recompensa virá.